Olá, pessoal, estamos de volta no nosso isolamento social, na nossa quarentena, cumprindo aí o que as autoridades têm pedido para toda a população, inclusive nós, jornalistas, e também, por que não, os advogados. Eu estou recebendo aqui agora para a nossa entrevista o doutor Franco Almada, ele é especialista em direito trabalhista e vai tirar dúvidas importantíssimas para os trabalhadores, porque estão surgindo muitas dúvidas dos trabalhadores nesse período aí em que eles precisam, uns, se afastar do trabalho, outros veem seus direitos ameaçados e outros, como os trabalhadores da saúde, precisam se apresentar ao trabalho. Doutor Franco, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite, né, para essa entrevista. Eu já gostaria de lhe perguntar sobre essa questão de antecipação das férias, doutor Franco. Eu estou vendo muitas empresas dizendo que vão entrar em acordo com os trabalhadores para antecipar as férias desses trabalhadores. Isso é legal dentro do direito trabalhista? Bom, inicialmente desejar aqui uma boa quarentena a todos. Estamos aqui cumprindo, né, as determinações das autoridades e aconselhando a todos que façam o mesmo. Bom, Alisson, sobre a questão das férias, essa é uma inovação que foi trazida pela MP, pela medida provisória 927, mas que já antes mesmo de editada a medida, alguns sindicatos já estavam fazendo negociações nesse sentido. Mas vamos falar o que é que existe hoje, qual é a possibilidade que existe a partir de hoje. Existe a possibilidade do trabalhador ser colocado em regime de férias, tendo antecipação desse período de férias. Como é que funciona as férias? Vou explicar rapidamente. O trabalhador trabalha um ano, adquire o direito às férias, e o empregador, o patrão, tem até um ano depois para dar a esse trabalhador os 30 dias de férias. Agora, o que foi que a medida provisória conseguiu colocar no nosso ordenamento jurídico? A possibilidade do empresário, do patrão, pegar essas férias que ainda não tinham sido sequer adquiridas e antecipar logo elas. O curioso também é que a empresa ela vai poder antecipar mais de um período de férias. Então, eu posso ter o caso, por exemplo, Alisson, de um trabalhador que eu vou dar 60 dias de férias para ele, 90 dias de férias para ele, e ele vai passar 3 anos sem tirar férias, trabalhando ininterruptamente. Logicamente que a gente está falando um caso extremo, mas que pode acontecer nesse período aí de quarentena, que a gente não sabe ainda o quanto vai durar. O interessante também, pontuar quanto a... com isso, né, doutor Franco? Cortou o áudio, desculpa. O trabalhador ficar atento, então, com relação a isso, para fazer uma negociação boa, né? E o interessante também é que quando o patrão dá as férias, o patrão não vai perder, digamos assim, dinheiro. Por quê? Porque ele está antecipando algo que ele iria pagar. Então, ele está só pagando antes algo que ele iria pagar. Só para fechar essa informação da antecipação, como é que ficou? Agora, se eu dou as férias do meu funcionário, eu não preciso mais avisar ele com 30 dias de antecedência, nem com 15 dias de antecedência, no caso de férias coletivas. Eu não preciso pagar ele com antecedência. Antes a lei exigia o pagamento 2 dias antes do gozo das férias. Eu posso colocar o trabalhador de férias hoje e pagar essas férias para ele só no 5º dia útil subsequente. Um exemplo, se o trabalhador fica de férias em um mês, no mês seguinte é que o patrão vai pagar essas férias no 5º dia útil. E o terço de férias, aquele acréscimo de 1/3 sobre as férias, a medida provisória também jogou o pagamento até para 20 de dezembro deste ano, coincidindo com o prazo máximo para o pagamento do 13º. Então, essa situação das férias ficou uma situação bem interessante para garantir os empregos, e para que as empresas possam trabalhar com o dinheiro que elas já iriam ter que desembolsar. Doutor Franco, são muitos assuntos, né? Mas um também que eu tenho escutado muitos trabalhadores se queixarem, até com certo receio, e essa questão da redução do salário. Como é que fica essa questão aí? Essa questão da redução do salário, a medida provisória não colocou nada nesse sentido ainda, né? É uma situação muito delicada porque ela encontra um obstáculo na própria Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. É possível pensar em redução de salário? Nesse momento, apenas com negociação nos sindicatos.
Então, teria que ter uma negociação coletiva. O que é uma negociação coletiva? É quando o sindicato da categoria chega para conversar com o sindicato das empresas e aí eles entram num consenso, formam as cláusulas e estabelecem alguns tipos de redução. Existe muita especulação ainda sobre esse assunto, Alisson. Uns dizem que o governo vai chegar junto com alguma medida de complementar salário, mas é tudo ainda muita especulação. Para a gente finalizar aqui, doutor Franco, é também muito importante a questão para os trabalhadores da área da saúde, né, que são trabalhadores que merecem todos os nossos aplausos, mas que muitos deles também se veem em apuros, tendo que se apresentar para o trabalho, e muitos tiveram também a questão das férias cortadas, né? Gente que estava gozando das férias tiveram que parar essas férias e voltar ao trabalho, né? Como é que fica essa questão para ele não ser prejudicado? Nesse momento, sem dúvida, os grandes protagonistas desse momento que vivemos são os trabalhadores da área da saúde. Os médicos, enfermeiros, assistentes, técnicos, enfim, todos eles. E a medida provisória também editada, ela traz algumas previsões específicas para esses trabalhadores. Eu vou destacar aqui duas principais. A primeira, se esses trabalhadores estivessem de férias, eles podem ser convocados e voltarem a trabalhar imediatamente. Então, essa é uma medida que visa um bem maior, que é a saúde pública. Outro ponto importante, é possível, a partir da medida provisória, a prorrogação da jornada para esses trabalhadores da saúde. A gente sabe que uma jornada comum, quando a gente fala em trabalhadores de saúde, é a jornada de 12 por 36, onde ele trabalha lá 12 horas direto no hospital, ou clínica, enfim, e folga 36 horas. É possível, a partir dessa medida provisória, eu prorrogar essa situação, ou seja, permitir que o trabalhador da área da saúde trabalhe mais de 12 horas seguidas. Então, uma situação excepcional, visando realmente a saúde, um bem maior e a vida de todos. Meus aplausos para esses trabalhadores. Os meus também, doutor Franco. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. A gente tem pouco tempo, infelizmente, né? São outras dúvidas, mas as pessoas podem procurar através das redes sociais para tirar outras dúvidas, tá? Então, agradeço mais uma vez e lembrete, fique em casa, né? Alisson, eu que agradeço a atenção aqui, e é sempre uma boa oportunidade de falar para trabalhadores, para empresários, para todos que estão passando por esse momento. Qualquer coisa, precisando, eu estou em casa à disposição. Até mais.